certo? Hoje a gente continua falando um pouquinho sobre substituição, reações orgânicas, né? Só que hoje a gente vai falar das substituições que acontecem nos aromáticos. Vamos só lembrar que os compostos aromáticos são aqueles que apresentam um anel benzeno ou um anel benzênico, né, em sua estrutura. O benzeno, ele não reage por adição em condições normais. Por quê? Porque ele tende a manter a sua estrutura cíclica com as suas duplas ligações e simples. Então, ele tem 3 duplas ligações intercaladas com 3 ligações simples. E aí, por isso, grande parte das suas reações acontece por substituição, tá? Então, um dos hidrogênios do seu anel é substituído por outros ligantes, né? Então, o primeiro tipo de reação que a gente vai falar aí é a halogenação. Então, o que acontece no processo de halogenação? Ó, a gente tem aqui o anel aromático. Lembrando que esse anel aromático, o que ele apresenta, né? Ele apresenta aqui 3 duplas ligações intercaladas com 3 ligações simples. E em cada pontinho desse aqui, eu vou ter um hidrogênio. Como é uma halogenação, eu vou ligar ele com um composto lá da família 17 da tabela periódica. Então, aqui, preferencialmente o cloro ou o bromo, né? Então, olha o que acontece. Um BR daqui, ó, do BR2, vai substituir esse hidrogênio do anel aromático. E aí, ele vai formar esse composto aqui, ó, que agora é um anel aromático ligado a um halogênio mais um haleto, né, ou ácido bromídrico, né? Então, observa o seguinte, que a halogenação dos aromáticos, elas acontecem preferencialmente com a presença de um catalisador, tá? E esse catalisador, ele pode ser o brometo de ferro, tá? Nos alcanos, a gente viu que tem a presença de luz ultravioleta, né? Aqui a gente coloca um catalisador, tá? O segundo tipo de reação de substituição que vai acontecer também é a nitração, como a gente já viu lá nos alcanos, né? Então, aqui eu tenho o ácido nítrico. Vamos só lembrar que ontem eu abri para vocês enxergarem a hidroxila que existe aqui dentro do ácido nítrico, né? Então, a gente tem aqui o HNO3, que vai mandar um NO no lugar desse hidrogênio que tá aqui. E aí, vai formar um nitrocomposto aqui, aromático, né? Mais uma molécula de água, né? Lembra que essa molécula de água é porque reagiu esse hidrogênio aqui, ó, com a hidroxila que tá dentro desse ácido nítrico. A terceira reação de substituição que a gente tem é a reação de sulfonação, né? Que é a reação que acontece com o ácido sulfúrico. Lembrando de novo que ontem eu abri o ácido sulfúrico, vocês viram que existe uma hidroxila aqui dentro do ácido sulfúrico. E o HSO3 que sobra vai substituir esse hidrogênio aqui do nosso anel aromático, né? Formando aqui um composto sulfônico aromático mais uma molécula de água. Essa molécula de água, ela é resultante da junção da hidroxila desse composto aqui do ácido sulfúrico com o hidrogênio do anel aromático, né? Vamos ter agora o que a gente chama de reação de alquilação. A alquilação é quando entra um radical do tipo R, né, da cadeia carbônica. E isso faz com que aumente a estrutura carbônica do composto com a introdução de átomos de carbono, né? Esse tipo de reação ocorre reagindo sempre o composto aromático com um haleto de alquila, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um haleto de alquila ou um haleto orgânico, tá? E aí, observem o que acontece. Ocorre a ruptura bem aqui onde está o halogênio, e quem entra na cadeia carbônica para substituir o hidrogênio não é o halogênio, quem entra é o radical alquila, que nesse caso aqui é um etil, né? E aí vai ter a formação aqui de um composto
com o radical alquila, aumentando a sua cadeia carbônica, porque a gente colocou mais 2 átomos de carbono, e liberando mais um hidreto aqui, ou um ácido clorídrico, um composto ácido, né? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de alquilação. Então, vai ter a reação entre um anel aromático com um aleto orgânico, tá? Isso a gente chama de essa alquilação, então, ela acontece sempre levando em consideração o tipo de radical que a gente traz. Ela também é uma reação catalisada, tá? E ela pode ser catalisada com o cloreto de ferro, com o brometo de ferro, ou mesmo com o cloreto de alumínio, tá? Então, ela também é uma reação catalisada. E a gente tem ainda a reação que eu chamo de reação de acilação. A reação de acilação ocorre quando um átomo de hidrogênio vai ser substituído por um radical orgânico contendo um radical acila, tá? O radical acila é esse aqui, ó, que eu circulei aqui, que é um C dupla O ligado a um radical alquila aqui no finalzinho, tá? Então, C dupla O mais um radical. Esse tipo de reação ocorre, então, quando o composto aromático reage com um aleto de acila. Então, quando a gente tiver um dupla O ligado a um composto de aromático, a gente não tem um aleto orgânico, a gente tem um aleto de acila, tá? E aí, o que acontece? Ocorre a ruptura bem aqui, onde está o halogênio, tá? Entra o acila no lugar do hidrogênio, e aí a gente vai ter a formação aqui de um composto aqui, uma cetona, né? Porque a gente tem uma dupla num carbono secundário, mais um ácido, que no caso aqui formou o ácido clorídrico. Então, como resultado desse tipo de reação aqui, então, a gente vai ter a formação de uma cetona. As reações de alquilação e de acilação levam esse nome por conta dos seus dois importantes, os importantes cientistas que descobriram essa reação, tá? Então, por isso que eles têm essa nomenclatura. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a dirigência dos aromáticos. Então, vocês vão ver que conforme o radical que o meu aromático trouxer, ele vai ter uma dirigência que pode ser orto, para, ou pode ser uma dirigência meta, tá? No caso de ter um desses radicais aqui, um radical amina, um radical hidroxila, um radical acila, ou os radicais alquilas, ou mesmo um halogênio, a gente vai ter a dirigência ortopara, que nesse caso forma 2 compostos, tá? E no caso do radical ser um nitrocomposto, ou um composto sulfônico, uma carboxila, ou um aldeído, ou um cianeto, a gente vai ter a dirigência meta-dirigente, que nesse caso vai formar só um composto. Veja o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Aqui eu coloquei para vocês um anel aromático ligado a um CH3. O CH3, como eu disse aqui, ó, é um radical alquila, né? Os radicais alquilas, eles são ortoparadirigentes. Então, quando eu coloco ele para reagir com o halogênio, observem, como ele é ortopara, vai ter a formação de 2 produtos, tá? Então, eu coloco ele para reagir com duas moléculas de Cl2. Aí, nesse caso aqui, ó, ocorre a ruptura do hidrogênio que tá aqui e a ruptura do hidrogênio que tá aqui, né? Então, daí vai formar aqui o composto ortodirigente e aqui forma o composto para-dirigente. Mais 2 hidretos. Mais 2 hidretos por quê? Porque quando eu quebrei aqui, ó, 2 moléculas, né, abriu o espaço para entrar 2 hidrogênios. Então, é só questão de balanceamento da reação química, tá? Se você fizer a reação mostrando só um composto, essa reação ela está incompleta. Então, a gente tem que mostrar os 2 compostos quando a gente fala de um radical ortoparadirigente. Quando a gente falar de um radical meta-dirigente, aí é diferente. Ele só tem a posição meta para se formar, então vai formar um único produto, tá? Nesse caso aqui eu coloquei um nitrocomposto, que como eu disse para vocês, o nitrocomposto, ele é meta-dirigente, né?
Quando eu reajo ele aqui, ó, com o halogênio, quebra-se, então, a ligação do halogênio, quebra também a ligação do anel aromático, que tem um hidrogênio aqui, né? E aí vai entrar, o bromo entra na posição meta e vai ter a formação de um hidreto ou o ácido bromídrico, como a gente costuma dizer, né? Que é um hidrácido. Então, aqui a gente tem a formação meta-dirigente. Observe que são 3 posições possíveis para entrar os radicais na reação. Então, ele pode ser, dependendo do radical que vem aqui em cima, pode aparecer a dirigência orto, para, ou pode aparecer a dirigência meta, tá? Isso é o que a gente tem, então, para a dirigência dos compostos aromáticos, tá? Uma outra coisa que eu preciso dizer para você, que quando o anel aromático já possui um substituinte de alquila, dependendo das condições em que a reação ocorre, a halogenação pode acontecer no anel benzênico ou na cadeia lateral, tá? Então, na presença de catalisador, ocorre a substituição do hidrogênio do anel aromático, e na presença de luz ultravioleta, vai ocorrer a substituição na cadeia lateral. Isso é muito importante, tá? Então, se a gente colocar o catalisador como o cloreto de ferro, ou o brometo de ferro, ou o cloreto de alumínio, a substituição ocorre no anel aromático. Mas se você catalisar com luz ultravioleta, como a gente viu que era catalisado as reações nos alcanos, aí a substituição, ao invés de acontecer aqui no aromático, ela acontece na cadeia lateral, ok? Bom, qualquer dúvida é só me chamando, tá? Agora, eu vou pedir para vocês fazerem um resuminho dessa parte, né? Ontem vocês já fizeram para mim o módulo 53 e hoje vocês vão fazer para mim o módulo 54. Acho que é só o 54 que tem para vocês fazerem dessa apostila, né? Isso. Então, hoje vocês vão fazer para mim o módulo 54, mais o resumo dessa parte e vão postar no Que é Mágico, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.